Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao projeto Núpia, Escola do Ministério Público Convidam. Conversa autocompositiva. Hoje, conversa autocompositiva com Daniele Arlê. Hoje será a inauguração do projeto e nossa querida amiga Daniela Arlê vai nos brindar, nos dar a honra de, nesse dia de inauguração, nesse dia da gente dar o pontapé inicial no projeto Conversa Autocompositiva, tratar de um assunto que muitos do Ministério Público brasileiro são apaixonados. E hoje ela vai tratar de justiça restaurativa, né? Especificamente sobre um trabalho, um projeto que ela desenvolve na Promotoria da Infância e Juventude de Belo Horizonte. É um projeto de justiça restaurativa na infância e juventude de Belo Horizonte. Na verdade, 3 projetos, né, Dani? 3 projetos que você ficou de nos apresentar aqui hoje. E, além de tudo, além de ser uma grande promotora, com trabalho na área de JR conceituado, expressivo, já conhecido nacionalmente, Dani ainda é uma grande professora, escritora. Estou aqui com o livro dela, Mediação e Negociação e Justiça Restaurativa no âmbito do Ministério Público, né? É um prazer tê-la aqui com você, tê-la aqui hoje no nosso MPPE, no nosso Ministério Público de Pernambuco, virtualmente, né? O ano passado você esteve conosco no Congresso Nacional de Direito Consensual. Vou falar um pouco aqui do seu currículo, só para apresentar um pouco mais. Dani é promotora de justiça, Daniela Arlê, promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, titular da Promotoria de Justiça de Infância e Juventude Infracional de Belo Horizonte, bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Sistemas de Resolução de Conflito pela Universidade Nacional de Loma, Zamora, Argentina, membro do Grupo de Estudo de Negociação e Mediação para Aprimoramento da Atuação do Ministério Público do CNMP, membro da ODR Online Dispute Resolution Latinoamérica, membro do IAP, International Association of Prosecutors, docente em curso de Tratamento Adequado de Conflitos, docente da Escola Nacional de Mediação, integrante do NINA, Núcleo de Incentivo à Autocomposição do Ministério de Minas Gerais, e coordenadora da Comissão de Justiça e Práticas Restaurativas do Fórum Permanente de Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Então, feita essa apresentação inicial aí, Daniela Arlê, a palavra é toda sua para fazer essa apresentação. A ideia aqui é a gente ter um bate-papo descontraído, leve, você fazer essa apresentação e depois uma apresentação de 25, 30 minutos aí. Depois disso, abrir para a gente debater, conversar, explorar um pouco mais dessa sua experiência, desse seu trabalho, desse projeto que você desenvolveu e desenvolve lá na Promotoria de Infância de Belo Horizonte, para a gente poder um pouco beber dessa fonte, quem sabe, replicar nos outros Ministérios Públicos do Brasil. Tá bom? A palavra é sua, amiga, e nos brinde aí com seu conhecimento, sua experiência, e com JR na veia, que é isso que você é, que todos nós sabemos. Bom, muito boa tarde a todos. Eu estou literalmente em casa, mas eu também me sinto em casa todas as vezes que eu estou com o Ministério Público Pernambucano, unidade do Ministério Público irmã do MP de Minas, que eu tanto admiro e onde eu tenho amigos mais do que queridos. Então, eu agradeço inicialmente ao generoso convite que foi feito pelo Ministério Público Pernambucano, agradeço ao doutor Francisco Dirceu Barros, ilustre Procurador-Geral de Justiça, e especialmente ao doutor Fabiano Saraiva, colegas cujo trabalho eu realmente honro, admiro e parabenizo, porque tem se empenhado em colocar em prática a política nacional de autocomposição no Ministério Público. De fato, o Ministério Público de Pernambuco tem tirado do papel a Resolução 118 de 2014 do nosso Conselho Nacional do Ministério Público. E falar de justiça restaurativa nesse momento, para mim, é muito singular. Esse é um momento que me parece, Fabiano, que a humanidade apertou uma tecla de forward no processo de mudança.
E essa expressão é uma expressão do escritor Yuval Harari. Ele, quando começou a crise sanitária, né, mundial, ele falou essa frase ressoou muito em mim, que nós apertamos esse forward no processo de mudança. Uma mudança que trouxe a humanidade para uma era de conscientização sobre a nossa interconexão. Eu acho, né, na minha percepção, que nós, de fato, entramos na era da visão sistêmica. Saímos do atomicismo newtoniano para realmente abraçar a física quântica e a visão sistêmica de tudo. Semana passada, eu tive o privilégio de participar de uma live na qual foi expositora uma querida amiga, a doutora Larissa Kopak Muniz, que é juíza do Paraná, da comarca de Ponta Grossa, e ela dizia o seguinte: esse momento em que, pese a quantidade de tristezas e angústias que nós todos estamos vivendo e percebendo, experienciando, ele abriu não uma janela para a justiça restaurativa, ele abriu uma porteira para a justiça restaurativa. Então, é como se agora pudesse passar uma boiada restaurativa, difundindo o que é a justiça restaurativa e propondo a experimentação de práticas restaurativas. E por que, de maneira especial, essa época abriu essa porteira? Quando nós nos questionamos, né, que valores nos têm movido nessa época de pandemia, de crise sanitária e de isolamento social. Eu, particularmente, eu consigo identificar 5 valores. O respeito, e o respeito na sua origem etimológica mesmo, né? Respecto, eu acho que é respectere, do latim, é olhar de novo, olhar de perto. Essa época tem nos permitido enxergar de perto aquilo que nos cerca. Respeito. Corresponsabilidade. Então, a cada vez que eu saio e eu tenho que usar uma máscara, a cada vez que eu me preocupo em manter a distância de 2 metros no mínimo de alguma pessoa com a qual eu encontre, a cada vez que eu me preocupo em continuar remunerando eventuais prestadores de serviço que não podem mais prestar esse serviço a mim, em razão do isolamento social, eu estou me corresponsabilizando por mim e pela saúde coletiva. Terceiro valor, interrelacionamento, interconexão. Eu acho, Fabiano, que vai ser difícil, né? Talvez essas gerações que estão vivendo essa época não viveram ainda e não voltarão a viver um momento em que esteja tão real, tão evidenciada a interconexão de todos os seres. Somos todos interdependentes. O quarto valor, da humildade. Então, eu acho que a humanidade está aprendendo que ela não controla o destino de tudo. Né? Nós somos aí 7 bilhões de humanos que estamos hoje levando uma coça de uma outra forma de vida, que é um vírus, e é uma forma de vida não humana. Eu acho que essa é uma grande lição de humildade, que a humanidade está aprendendo, né, percebendo que viemos todos desse mesmo humus e que não somos a única coisa que importa no planeta Terra. Eu acho que a gente está saindo do antropocentrismo e, de fato, entrando no biocentrismo, onde toda forma de vida importa. E, por fim, o valor do maravilhamento, né? Nós voltamos a ter a habilidade de nos maravilharmos com as coisas singelas da vida, como, por exemplo, fazer as refeições em família, estando todos juntos em casa. Poder valorizar de novo o abraço, o toque físico, que não serão jamais substituídos pelo quadrado de uma telinha de celular, de computador ou de um tablet. E esses 5 valores, respeito, corresponsabilidade, interrelacionamento, humildade, maravilhamento, são os 5 valores fundamentais, apontados pelo querido professor Howard Zer como valores estruturantes da justiça restaurativa.
O professor Howard Zehr, para quem conhece a justiça restaurativa, ele é considerado esse grande vento de popa do movimento contemporâneo de justiça restaurativa. E ele nos aponta esses 5 valores, né? Antes ele apontava 3 e agora, na sua última edição de 2018, Trocando as Lentes, ele acrescentou a humildade, o maravilhamento. E o que é, então, né, quando a gente está falando de justiça restaurativa e esses valores, o que é essa justiça restaurativa? A justiça restaurativa, ela é exatamente esse conjunto de valores e princípios que propõe uma visão de justiça que tem um foco em satisfazer necessidades, necessidades como aquilo que não cessa, necessidades de todas as pessoas envolvidas em alguma situação. Uma situação que pode ser prevista em lei como crime ou contravenção penal. Aliás, a origem, né, lá na origem do movimento contemporâneo de justiça restaurativa, ela era essa visão de justiça que propunha uma nova resposta ao crime, para satisfazer todas as pessoas envolvidas nessa situação, que até então nós pensávamos só numa situação de crime, mas nós vamos perceber que hoje não é mais assim. Quem são essas pessoas, né, envolvidas nessa situação de crime ou de contravenção penal? Quem são as pessoas envolvidas em alguma situação onde há um dano e uma violência? Antes de tudo, a pessoa que sofre o dano ou a violência, que nós, no nosso juridiquês, chamamos de vítima. Essa pessoa, ela é o primeiro foco da visão restaurativa de justiça. É com ela que se preocupa primeiramente a visão restaurativa de justiça. São as suas necessidades que a justiça restaurativa quer buscar satisfazer. Além da vítima, né, dessa pessoa que sofre o dano, a justiça restaurativa também se preocupa em satisfazer as necessidades da pessoa que ofende, que nós chamamos de ofensor, da pessoa que ofende a lei, da pessoa que causa o dano ou que é autora daquela violência. Ah, por quê? Porque a gente quer passar a mão e desculpar? Quer passar a mão na cabeça e desculpar? Não. O movimento de justiça restaurativa, ele trabalha com responsabilização ativa. Ele não se destina a passar a mão na cabeça, como muitas pessoas podem achar. Ele se destina a buscar essa responsabilização, mas, para isso, além dessa responsabilização ativa, é necessário compreender o que motivou essa atitude que causou o dano, essa atitude de violência. Porque somente através dessa compreensão é que nós poderemos buscar soluções eficazes de transformação dessa realidade, para permitir que essa pessoa faça diferente dali para frente. Vítima e ofensores, e o terceiro pilar, né, que nós queremos satisfazer no movimento é a comunidade. A comunidade, no seio da qual aquele dano, aquela violência aconteceu, ela também tem necessidades que a justiça restaurativa busca satisfazer. E aí, eu me pergunto, eu vejo que aqui eu vi alguns dos presentes e como essa conversa ela era majoritariamente voltada a integrantes do Ministério Público, me parece que eu estou aqui mais entre integrantes do MP. E aí eu pergunto, quando nós atuamos, né, nós nos vemos diante de algum ato que causou dano ou algum ato de alguma violência, quando nós pensamos em atuar, nós pensamos em atuar através do quê? De um processo judicial, né? Que majoritariamente nós agimos através dessa ação penal ou da ação socioeducativa quando a gente está diante de um ato infracional. Será que a vítima tem voz? Será que as necessidades dessa vítima são efetivamente escutadas? As reais necessidades? Ou será que essa vítima é ouvida por nós naquele ambiente do processo costumeiro, formal, judicial, como uma fonte de prova? E uma prova de valor questionável, porque nem sempre a palavra da vítima vai ter tanto valor, né, num processo criminal ou infracional. Então, esse é o primeiro alerta que eu ligo. Segundo, a comunidade tem lugar? A comunidade não tem lugar, ela não é sequer chamada para participar desse processo judicial heterocompositivo, onde a solução ela é ditada, ela é imposta, ela vem de fora, heterocompositiva, imposta por um juiz de direito.
E aí, por que eu estou falando tudo isso, né? O que isso tem a ver com a minha atuação? Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história com a justiça restaurativa. Bom, como o Fabiano disse, eu sou promotora em Minas Gerais já há 28 anos. Eu ingressei no MP de Minas em 92 e por volta de 2014, exatamente em 2014, eu procurando uma resposta para aquela minha insatisfação com a forma através da qual eu, como promotora de justiça, encarava os conflitos que me eram apresentados, né? E a forma era, majoritariamente, eu buscava resposta através de um processo judicial. Um pouco incomodada com aquilo, eu busquei na Argentina um mestrado em sistema de solução de conflitos. A Argentina, ela foi um país vizinho que nos antecedeu em mais de 20 anos, em quase 25 anos, no movimento de autocomposição. E nesse mestrado, eu conheci profundamente a justiça restaurativa. Eu já havia ouvido falar, mas não conhecia profundamente. E desde então foi amor à primeira vista, não me afastei mais desse movimento. Eu fui me embrenhando, fui procurando me capacitar e procurando praticar a justiça restaurativa. Nesse mesmo ano de 2014, aqui em Belo Horizonte, foi instituído um fórum permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo. O que é esse fórum? Ele é um local de encontro dos atores da rede de atendimento socioeducativo. Eu vou pedir permissão para partilhar com vocês uns slides para vocês entenderem o que é esse fórum, para eu poder falar desses programas. Agora vamos ao grande desafio hoje. Fabiano, vamos lá. Apresentar agora, não é isso? Apresentar agora a tela inteira. Ixi, não. Não consegui. Vocês estão enxergando? Fabiano, você está enxergando? Não. Dani, vai lá em apresentar agora. Apresentar. Sabe qual é o problema? Eu não estou no Chrome. Acabei de me lembrar que eu entrei pelo Safari. Tá. Não, mas ele abre também pelo Chrome, pelo Safari. Tudo bem. Só não abre. É porque está aparecendo assim. Deixa eu só dizer o que está aparecendo. Está dizendo assim: você precisa permitir o compartilhamento da sua tela. Sim. Para atualizar as permissões, selecione Safari, Settings e atualize a página. Nossa. Não, então deixa que eu vou pedir para o Lúcio ou a Daniela abrir agora. Se ela puder fazer isso para mim. Rapidinho pelo Chrome. E aí eu te aviso quando é para mudar de tela, Lúcio. Se puder. Eu esqueci, desculpa. Eu será que a senhora não consegue entrar rapidinho aí pelo Chrome? Mas aí eu vou ter que sair da reunião e entrar de novo? Não, a senhora abre o navegador Chrome, entra na reunião, e assim que a senhora entrar na reunião, a senhora sai dessa. Mas você está com a minha apresentação aí? Só um instante. Não, né? Eu vou tentar aqui pelo Chrome. Peraí. Gente, desculpa. Inabilidade tecnológica. Então, peraí. Lúcio, você me vê nessa outra reunião? Vamos ver aqui. Agora. Pronto, a senhora está aparecendo 2 vezes aqui. E aí eu saio da outra. A senhora sai do Safari, né? Como que eu saio da outra? Só fechar o navegador. Fechar o Safari? Sim.
Isso. Oi, Andréia, tudo bom? Ele deve estar entrando aí pelo navegador. Agora, tá me ouvindo, Sim, sim. Lúcio? Opa, sim, agora a gente Sim. está ouvindo a senhora perfeitamente. Vamos lá. Você voltou a me enxergar? Sim, Tá, ok. Desculpa, gente. Eu coloco a tela inteira ou uma janela, Lúcio? pode colocar a tela inteira. A tela inteira. Não, Ok. mas para isso, abra antes a apresentação, Dani. Não, peraí. Primeiro você abre a apresentação. Tá. O que vocês estão vendo? Agora começou a aparecer. Estou vendo aqui Você sua está vendo o tela. slide? Você Sim, está vendo? estou vendo seu slide, sim. Agora está Ok. vendo os slides, agora não está tela. Agora sim, está Pronto. toda a tela. Perfeito. Conseguiu? Ai, obrigada, desculpa. Gente, desculpem mais uma vez, tá? Tá Bom, ótimo. então, ok. Eu estava falando que eu ia falar para vocês de como surgiu esse fórum, né? Então, a justiça restaurativa é essa visão sistêmica da justiça que se destina a atender às necessidades dessas pessoas envolvidas em alguma situação de dano ou de violência, vítimas, ofensor, comunidade, mas não só, ela também hoje serve para prevenir violências. Através de suas práticas, ela também se destina a prevenir violências e a criar comunidades mais saudáveis, mais compassivas. E isso não tem nada a ver com passiva. Nós estamos falando de pacíficas e compassividade, né? O que a justiça restaurativa quer é atividade. Pois bem, o Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo, ele foi articulado lá em 2014, e foi articulado muito pelo trabalho do Ministério Público de Minas, e aqui eu tenho que fazer um registro especial ao colega Márcio Rogério de Oliveira, quem atua no MP, nas diversas unidades, na infância e juventude, na defesa da criança e do adolescente, já deve conhecer o colega Márcio Rogério, com quem eu tenho a honra de trabalhar, e ele foi um grande articulador desse fórum, que é um local de encontro dos atores da rede de atendimento socioeducativo. Para que esse fórum fosse operacionalizado, ele foi dividido em comissões temáticas com atribuições executivas. São 13 comissões, e uma dessas comissões é a Comissão de Justiça e Práticas Restaurativas, que eu tenho o grande orgulho, o grande prazer, é uma alegria mesmo poder coordenar essa comissão. Ela é uma comissão que conta atualmente com cerca de 90 pessoas, então ela é uma comissão onde as pessoas realmente se empenham, se dedicam, gostam e acreditam na justiça restaurativa. E nós costumamos dizer que nós somos um grupo de pessoas com uma missão, que é de promover a justiça restaurativa nas diversas fases, nos diversos ramos de proteção e de defesa da criança e do adolescente. Essa comissão, ela pensa
na justiça restaurativa em diversos ramos da mesma árvore, né? Justiça restaurativa como uma árvore com diversos ramos. E 3 desses ramos são programas que já nasceram, eles foram gestados na comissão, já nasceram e hoje estão aí sólidos. É sobre eles que eu vou falar. O programa Justiça Restaurativa no CIA, o programa Justiça Restaurativa na Educação, nas escolas de Belo Horizonte, que se chama Programa Nós, e o programa Justiça Restaurativa na SUASE, que se chama Programa É Nós. Começando pela Justiça Restaurativa no CIA. O que é o CIA? O CIA é o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. O que isso quer dizer? É um local realmente integrado, onde trabalhamos juntos, vara infracional, Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente, área infracional, Defensoria Pública com atuação na área, Delegacia Especializada, PM, o órgão do município que é responsável pelas medidas protetivas e pelas medidas socioeducativas em meio aberto, e a SUASE, que é a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo. Aqui em Minas é uma subsecretaria, tá, gente? Eu não sei como que se chama em Pernambuco, nos demais estados, no Rio e em São Paulo eu conheço. No Rio é o DEGAS, em São Paulo a Fundação Casa, mas eu acho que no Rio Grande do Sul é a FASE, salvo engano, mas aqui é a SUASE, tá? Essa Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo do Estado. Muito bem. Lá no CIA, então, nós recebemos o adolescente que infraciona. E aquilo que, em regra, é levado apenas ao promotor de justiça, né, de acordo com o procedimento previsto no ECA, aqui em Belo Horizonte tem um procedimento próprio, então o adolescente ele é apresentado não só a mim, e aos demais 8 colegas, promotores da Infância e Juventude Infracional daqui, ele é apresentado diretamente ao promotor, juiz e defensor. Se ali... Dani? Parou o som. Acho que a conexão da Daniela deu problema. Tá congelado, né, a imagem dela. Será que ela Vou ver caiu? aqui no Zap. Ela talvez nem tenha percebido. Como ela está fazendo a apresentação, vou avisar para ela aqui. Provavelmente, se ela caiu, ela vai ver que ela não tá mais na reunião. Vai aparecer que ela saiu da reunião para ela. Tá lá, saiu. Caiu, Fabiana. Caiu, foi. Entra na reunião de novo aí. Dá uma olhadinha na tua conexão, às vezes fica pegando um Wi-Fi mais Não foi longe. conexão, vou te dizer o que aconteceu com o você acredita? Ai, tá danado. Voltar a participar. Peraí. Mas volta aí. Voltar Então, a qualquer coisa participar. você roteia do celular, se faltar energia, entendeu? Aí tu roteia do celular pro computador.
Tá, um segundo, pessoal. Acho que a Dani tá vendo a questão da conexão dela lá, porque faltou energia, mas aí ela vai estar voltando. Vou tentar falar com ela aqui no Zap para ver como é que tá lá. Pronto, já recebi aqui a resposta dela. Estou entrando, estou entrando. Ela mandou aqui, o Wi-Fi está com problema. Deixa eu botar aqui. Adeliane. Ai, pronto. Pronto, Dani, você está aqui conosco novamente. Nossa. Estamos em casa, fica tranquila. Vê que tela, o que vocês estão vendo na tela agora? Aí agora você está compartilhando novamente, né? Aí falta você abrir o seu slide para a gente ver. Pronto, abriu. Agora estamos vendo. Tá. Falta você. Isso. Até onde vocês me ouviram, Fabiano? Porque faltou luz. A gente te ouviu quando você estava começando a falar Do CIA. do CIA, dos 3 projetos. Tá. Já tinha falado lá do Márcio, né? E estava falando dos 3 projetos. Isso. Bom, então, desculpe, eu vou voltar. Eu não sei se vocês acompanharam eu explicar o que é o CIA. Sim, você explicou, chegou a explicar, a gente escutou. Que o CIA é esse local onde estão juntos juiz, promotor, defensor, até aí vocês acompanharam? Sim, mas pode retomar daí, se quiser, Dani. Então, esse Centro Integrado de Atendimento, ele, então, congrega, né, a vara infracional, a Promotoria de Justiça, que trabalha na defesa da criança e do adolescente, a área infracional, Defensoria Pública, Delegacia Especializada, PM, o órgão municipal de medidas protetivas e de medidas socioeducativas em meio aberto, e a SUASE, que é a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, que aqui em Minas é uma subsecretaria da Secretaria de Segurança Pública. Em outros estados, ela tem outros nomes, está vinculada a outros órgãos. Aqui ela é uma subsecretaria. Muito bem. Então, neste programa, foi firmado, a ideia foi gestada e nasceu na comissão, e foi firmado, então, um protocolo de cooperação interinstitucional, do qual participaram inicialmente 5 parceiros, que eram 4 universidades e uma ONG. Atualmente, nós já temos 7 parceiros, porque temos mais 2 universidades. E são órgãos que têm núcleos especializados de justiça restaurativa. Então, quando o adolescente ele chega ao CIA, ele pode ser desviado, vamos dizer assim, para um processo de justiça restaurativa. Nós podemos suspender a atuação que seria costumeira através de um processo judicial, de uma ação socioeducativa, e podemos desviá-lo para um processo de JR. Ou podemos também pedir que esse processo seja aplicado paralelamente ao processo costumeiro formal de justiça, né, do processo judicial. Então, nós temos as 2 formas de atuação, diversória e paralela, através desses 7 parceiros. Então, o processo de JR, hoje, ele não ocorre neste ambiente do CIA, ele ocorre em um dos parceiros. Esse é um dos programas. O outro programa, Fabiana, vocês estão me ouvindo? É porque eu não enxergo. Sim, estamos ouvindo, está tudo perfeito. Beleza. Não, é porque, desculpa, eu estou sem o feedback do retorno da imagem, então eu estou vendo só o slide. O segundo programa é o programa Justiça Restaurativa nas Escolas. Para que ele foi pensado? Ele foi pensado para que a escola, como comunidade, voltasse a ter
voltasse a ter, não, porque ela nunca perdeu, mas ela voltasse a ter consciência do poder que ela tem de resolver seus próprios conflitos e de criar comunidades mais saudáveis. Então, a escola é como se fosse reautonomizada, e eu vou usar aqui um neologismo, ela volta a ter essa autonomia com o conhecimento e o domínio da justiça restaurativa. Esse programa se chama NOS, que é Núcleos de Orientação e Solução de Conflitos Escolares, e ele foi pensado, gestado também na comissão, foi apresentado à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Estadual de Educação. Esta só em relação ao que diz respeito a Belo Horizonte, tá? Que é o recorte de atuação da comissão. Ambas disseram ok, nós topamos. Então, foi firmado em fevereiro de 2018 um termo de cooperação técnica que fundamenta este programa, e este programa ele se dá com a capacitação de pessoas indicadas pelas escolas para que elas conheçam a justiça restaurativa e se tornem facilitadoras de círculos de construção de paz, que é a metodologia nuclear que nós usamos neste programa. Hoje nós já temos 251 escolas voluntárias desse programa, que participam desse programa, do total de 550 escolas de Belo Horizonte, então é um número bastante avantajado. Nós temos escolas na fila de espera, porque as capacitações elas foram suspensas, né, em razão do isolamento social que foi necessário. E nessas escolas que já são do programa, nós temos mais de 180 mil estudantes. E isso, na minha opinião, tem um efeito de deuteroaprendizagem, né? A aprendizagem em segundo lugar, o conhecimento replicado enorme. Ele é imensurável, porque cada criança ou adolescente que participa de um processo de JR, ele replica isso na sua família, no seu bairro, na sua igreja, no seu clube, nas outras comunidades às quais ele pertence. Já temos 1.400 facilitadores, então são 1.400 pessoas nas escolas públicas de Belo Horizonte que entendem de JR e sabem facilitar processos de justiça restaurativa. Esse é um programa que vem crescendo, ele está em ascendência. Eu hoje vi aqui que entre nós temos, inclusive, o querido João Nicolas, que é um dos formadores desse programa. Nós temos hoje 27 formadores, que são os formadores oficiais desse programa. E o terceiro programa que eu mencionei... bom, falar um pouquinho desses círculos, né, na escola para mostrar para vocês. Eu acho importante trazer essas imagens para vocês verem que isso é real, que está acontecendo, isso não é utopia. Então, é para plasmar mesmo essa realidade. A metodologia nuclear é o Círculo de Construção de Paz, que é um dos métodos de justiça restaurativa como visão de justiça. Ele não é a justiça restaurativa, né? A justiça restaurativa é a visão de justiça que faz uso de distintos métodos, sendo um dos métodos o método denominado Círculo de Construção de Paz. Então, ele é usado para diversas finalidades. Eu falo que é igual a OMO, né? Tem 1.001 utilidades. Eles podem ser usados para diálogos sobre assuntos diversos. Aqui, esse círculo foi numa escola de educação infantil e usado para dialogar justamente sobre infância. Podemos usar círculos para tratar, inclusive, de traumas. Esse círculo foi um círculo que nós chamamos, na técnica, de trauma healing, e na tradução literal seria um processo de início de cura do trauma, mas, na verdade, é para a escuta do que aconteceu e possível início desse tratamento do trauma. Um aluno havia ido para a escola armado com uma faca para agredir outro aluno, e foi impedido, e, óbvio, houve um impacto muito grande. Esse aluno que foi com a faca, ele acabou se mudando com a família de escola, de cidade, e não teve interesse em participar da prática restaurativa, né? Todo círculo e prática restaurativa, eles são voluntários. Esse adolescente não quis participar, mas a turma permaneceu impactada. Ela sofreu aquele trauma, e o trauma, ele é uma ferida, né, gerada por algum evento traumatogênico. Então, esse trauma permaneceu na turma. E esse círculo foi muito importante para fazer a escuta dessa turma
E o que nós tivemos de retorno dos alunos que participaram foi belíssimo, né? O quanto que isso foi importante para essa turma poder falar do que aconteceu e poder construir soluções de como eles esperavam que a escola agisse dali em diante. Foi uma experiência riquíssima. Círculos de celebração para criar vínculos entre turmas e professores, círculos que podem embasar outros projetos. Aqui na Secretaria Municipal de Educação tem um projeto lindíssimo que se chama Papo de Menina, eu acho, na verdade, acho que é Papo de Meninas, e que reúne em círculos de construção de paz meninas para falar de assuntos de mulher. E nós temos relatos maravilhosos de meninas que participaram desses círculos. Esse que está retratado aqui, na verdade, ele foi realizado entre os profissionais que trabalham no Papo de Meninas. Por isso que as meninas mesmo não aparecem aí. Mas são círculos que são realizados com as adolescentes da rede de ensino municipal. Usados para diversas finalidades, para dialogar, para trabalhar conteúdos pedagógicos. Então, qualquer conteúdo pedagógico também, ele pode ser trabalhado em um círculo de construção de paz, para reuniões de professores, para reuniões de desenvolvimento de proposta pedagógica da escola e para celebrar qualquer evento acontecido numa escola. O último programa que eu vou mencionar é o programa É Nós, que se dá dentro da SUASE. Ele também nasceu na comissão. Ele ganhou esse nome em homenagem ao Nós, porque foi, na verdade, no programa Nós que o É Nós buscou a inspiração. E nós acreditamos que a socioeducação, ela é, antes de tudo, educação. Então, ela teve a inspiração no projeto de JR na educação. E também foi ali que o É Nós buscou a capacitação dos seus facilitadores. Esse programa hoje ele é gerido pela própria SUASE, ele já está presente em todas as unidades socioeducativas de Belo Horizonte, nas unidades de internação e nas casas de semi-liberdade. Nós já temos mais de 250 facilitadores formados no programa que aplicam a justiça restaurativa e suas práticas dentro das unidades, e nessas unidades nós temos 550 adolescentes. Então, me parece também, mais uma vez, que o efeito da pedrinha no lago, ele é muito grande, né? Nós jogamos aqui e isso vai se expandindo. Eu trouxe também algumas fotos de práticas realizadas nas unidades para mostrar que sim, isso é real, isso acontece. Esse círculo foi realizado numa de nossas unidades socioeducativas para tratar de um grave conflito que envolveu 2 adolescentes, e foi um círculo belíssimo, grande, que com a participação de vários adolescentes, com a equipe de segurança, com a equipe técnica, com a equipe de direção da unidade, e que construiu um plano restaurativo que, de fato, mudou a relação desses adolescentes. Círculos usados para construir normas de convivência, também, nas unidades de internação e nas casas de semi-liberdade. E esse último eu registro também porque foi um círculo muito bonito, acontecido no Setembro Amarelo, que é o mês, né, de valorização da vida. E nesse círculo nós pudemos, né, conversar com os adolescentes, inclusive sobre autoextermínio, que é uma realidade muito triste, mas que existe na socioeducação. O que eu quero dizer é que círculos, como práticas de justiça restaurativa, eles têm diversas finalidades, e essas diversas finalidades, elas podem ser atendidas na escola, na justiça formal e também no sistema socioeducativo. Bom, eu vou deixar aqui o meu contato, Fabiano, para todos, quem quiser copiar, né? Hoje, realmente, eu dei uma pincelada sobre esses 3 programas, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu estou inteira à disposição, e por isso eu deixo aqui os meus contatos, caso alguém queira anotar. Vou interromper o compartilhamento para poder voltar a enxergar vocês. Pronto. Desculpa, eu não sei se passou muito do tempo proposto, passei porque... Não, tranquilo que a gente teve aquele percalço aí da internet, coisas que a gente vai ter que conviver agora, né? Ainda mais com esse boom aí que está todo mundo acessando a internet, sempre tem esses pequenos problemas. E aí, que faltou luz aqui em casa, tá, gente? Desculpem, aquele pico de luz é porque faltou luz aqui.
Totalmente. Mas aí, essa sua apresentação, Dani, foi bastante provocativa para a gente agora começar a trocar ideias, perguntar, provocar vocês e colher mais desses projetos aí. Eu tenho algumas dúvidas. Já vi Guilherme aí, Guilherme, nosso coordenador da Infância e Juventude, também está presente aqui. Vou pedir para ele também explorar um pouco, para a gente trazer para aqui, para Pernambuco, essa sua experiência. E eu gostaria de fazer uma pergunta primeira colocação, que é até um trabalho que eu também vi lá no Rio Grande do Norte, trabalho que eu também tinha visto na minha experiência lá na Espanha, que é um pouco que vocês fazem aí, que se chama derivação. O processo vem para a vara da infância, vai para o promotor da infância, e ele observa que aquele caso, ele é um caso que se encaixa, que é passível, que pode ser ter um bom trabalho de justiça restaurativa nele. E aí eu pergunto para você, é isso que o promotor faz? Ele pega essa informação, vê aqueles autos, observa, faz a oitiva informal do adolescente, uma vez fazendo a oitiva informal, deriva aquele caso para essas instituições parceiras, ou para quem está fazendo esses círculos restaurativos, né? Uhum. E aí suspende às vezes, a próxima medida, se vai arquivar, se vai promover ações socioeducativas, se vai fazer uma remissão com alguma medida socioeducativa, espera e depois decide, ou como é que faz? Explica aí um pouco aí como é que funciona essa rotina prática aí. Chega para o promotor, ele deriva, quantos dias ele dá lá, primeiro é feito um pré-círculo lá nessa instituição parceira que está fazendo os trabalhos de JR com as crianças e adolescentes, e eles devolvem, tem um prazo, não tem um prazo, você encaminha isso, encaminha a cópia, encaminha o próprio processo. Dá uma luz aí um pouco dessa parte prática, Daniel. Acho que todo mundo ficou curioso aí de saber como é que ocorre essa derivação. Chegou o problema na mão do promotor, estou fazendo a oitiva informal aqui do adolescente, e aí vejo que o caso cabe JR, e aí faço a derivação, e como é que ocorre esse trâmite aí? Dá uma luz aí, explana aí para a gente sobre isso. Bom, aqui em Belo Horizonte, a oitiva informal, como eu disse, ela é um pouco diferente. O nosso procedimento, ele diverge um pouco do ECA, e ele é permitido porque ele é mais favorável, né? Ele é mais benéfico ao adolescente. Ao invés dele ser ouvido informalmente só pelo promotor, o adolescente já vai ser ouvido pelo promotor, pelo juiz e pelo defensor ao mesmo tempo. Então, ali nós temos 3 atores que já estão prontos e que podem identificar esse potencial restaurativo. Mas para quem age no procedimento do ECA, né, vamos dizer assim, no rito do ECA, quem recebe esse adolescente, ele pode identificar que aquele caso tem um potencial restaurativo. E o que é potencial restaurativo? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é só o caso de menor potencial ofensivo, muito pelo contrário, né? Quanto maior o dano, maior o potencial restaurativo. Potencial restaurativo, ele consiste em reconhecimento da prática daquele ato. O autor, quem praticou o ato, deve reconhecer que realmente praticou. Esse é o pré-requisito, é aí que eu identifico o potencial restaurativo. E proponho a ele se ele topa participar de um processo de JR. São os 2 requisitos, tá? Reconhecimento e voluntariedade. Mas e aí, eu suspendo, como você perguntou, dependendo do caso, sim. E aí, sim, aí eu acho que depende da gravidade do ato infracional cometido. Quando isso está na fase preliminar, antes de eu ter ainda uma ação socioeducativa, eu posso suspender esse procedimento preliminar, enviar para o parceiro, e quando o parceiro devolve, aí eu decido se eu vou, de fato, conceder uma remissão exclusiva, né, e não propor ação socioeducativa, se eu vou propor uma ação socioeducativa e requerer uma remissão suspensiva, ou se eu vou simplesmente arquivar. Isso vai depender do resultado do processo DJR. Isso quando é derivado, tá? Quando nós suspendemos, mas eu não sou obrigada a suspender. Eu posso requerer que o parceiro aplique a justiça restaurativa ao mesmo tempo em que corre o processo judicial também.
Então, não é excludente. A justiça restaurativa, ela não substitui, ela não exclui o processo formal de justiça. No nosso protocolo, os parceiros têm 30 dias para nos devolverem o caso findo, né? Como nós utilizamos o círculo, eles têm 30 dias para nos devolver o resultado do círculo e nos indicar se e quando acontecerá o pós-círculo. Mas esses 30 dias, eles podem ser prorrogados a pedido do parceiro. Então, tem um órgão do TJ que cuida disso e que faz esse controle. Ele faz a distribuição entre os parceiros e ele controla esses prazos dos parceiros, que são os 7 parceiros do programa JR no CIA. Eu não sei se eu respondi as suas dúvidas, era isso? Sim, sim, era mais ou menos isso aí que eu estava, justamente isso, de saber se tinha um prazo, se não tinha um prazo, se ficava suspenso, se não ficava suspenso. Aí, como uma pergunta puxa outra, né? Uma pergunta puxa uma resposta, que acaba puxando outra pergunta, e assim vai. Aí surgiu agora outra dúvida. Quando, lá na instituição parceira, ela faz o círculo, faz o pré-círculo, nesse prazo aí de 30 dias, vamos dizer que ela faça um primeiro círculo, seja necessário um segundo círculo, e aí eles pedem a vocês uma prorrogação, pedem uma prorrogação. Só ao final de todo esse trabalho feito na instituição parceira é que vocês realmente decidem sobre a medida socioeducativa a ser aplicada ou a não ser aplicada. Vocês, em regra, estão aguardando a conclusão dessa JR, vamos dizer, a conclusão até com um pós-círculo, por exemplo, para poder ter uma visão, por exemplo, das responsabilidades que o adolescente assumiu. Qual foi a responsabilidade assumida pela família, assumida pela comunidade, qual foi o grau de envolvimento dele naquelas, vamos dizer assim, naquelas corresponsabilidades acordadas pelo grupo. Então, a minha dúvida o judiciário está esperando com toda aquela, a gente sabe, com todas aqueles viés de produtividade que o judiciário hoje em dia tem, de números para o CNJ, estão esperando toda essa conclusão do trabalho, que às vezes não é tão rápido, para só então depois decidir qual a medida socioeducativa, ou se não precisa mais, ou se vai ser simplesmente uma advertência. Aguarda esse ciclo todo, Dani? Sim. Em tese, sim. Aqui nós vamos falar em termos ideais, né? Em tese, sim, claro. Né? Óbvio que fluxos são furados, e esse fluxo, ele dá muito trabalho para ser mantido, né? São muitas instituições, muitos órgãos envolvidos. Então, são 9 promotores, 5 juízes, 5 defensores, mais todos os parceiros, mais esse órgão do judiciário que controla isso. Volta e meia, nós temos algum furo no fluxo, que é natural. Mas, em tese, o ideal, sim, nós esperamos o resultado daquele processo restaurativo, para só, então, decidir. Isso quando foi suspenso, né? Eu estou falando no caso em que foi suspenso aquele pré-processo ou o processo já socioeducativo. Nos outros casos, não. Nos casos em que a aplicação se dá paralelamente, não. Aí não há necessidade nenhuma de se esperar o resultado da prática restaurativa, que ela é complementar. A justiça infracional, ela permite muito isso, né? Eu concordo que é difícil essa aplicação na justiça criminal. Talvez não agora, né? Com o acordo de não persecução penal. Talvez vocês tenham ganhado mais uma possante ferramenta. Mas, assim, a justiça infracional juvenil, ela permite muito isso. Ô Dani, mais uma dúvida, né? Eu acho que aí a gente vai explanando as dúvidas e vai calhando para todo mundo. Eu estou vendo aqui, o pessoal está colocando várias perguntas, eu já pedi para o pessoal da escola ir anotando todas as dúvidas, me passar aqui no WhatsApp, porque aí eu vou fazendo para você uma a uma. Nos casos de internação provisória do adolescente,
O prazo de internação provisória dele de 45 dias. É incrível, né? Como a gente acha que nossa justiça e tal. Na Espanha, o prazo de internação provisória do adolescente é de 6 meses, prorrogável por mais 3, 9 meses. E as críticas lá são da sociedade, ainda acham que a justiça da infância e juventude deles é bastante leniente. Eu digo, olha, vocês estão no caminho, eu acredito que até bastante atrasado em relação a gente, porque 6 meses para um adolescente é uma vida. 9 meses para o adolescente é um século, né? É um século. Imagine 9 meses de internação provisória. É um absurdo, né? Aqui a gente pede extrapolação do prazo para um adulto com isso. Mas, assim, 45 dias de internação provisória. E aí você aplica JR nessa internação provisória também, nesse conceito que você passou para a gente de não parar o processo e ir aplicando JR ao mesmo tempo? Sim, nós tivemos inclusive um caso de um ato análogo ao homicídio. Um adolescente, ele matou o primo. E uma situação, imagina, né? Um evento traumatogênico para toda a família envolvida. E desde o começo esse adolescente reconheceu aquela prática infracional. Então, sabedora de que provavelmente essa medida socioeducativa aplicável seria no final da ação socioeducativa à internação, eu desde o começo propus a prática restaurativa e todos os envolvidos toparam participar. O que aconteceu foi que esse adolescente, o autor do ato infracional, ele participou do pré-círculo, ele fez tudo, né? E aí, no decorrer do pré-círculo, ele acabou sendo julgado, porque aqui, e aqui acontece mesmo, tá? Eu não estou puxando sardinha para o meu lado, não. Os adolescentes internados provisoriamente, eles são julgados em 45 dias, eles são julgados em até menor prazo. Esse adolescente recebeu a medida de internação, então ele chegou a ser encaminhado para a unidade de internação definitiva, não provisória. Estava lá, estava correndo já o pré-círculo, e nas vésperas do círculo, o adolescente falou para os facilitadores que ele não daria conta de participar. Então, acabou que não houve o círculo, mas porque o adolescente, ele se afastou da voluntariedade, né? Ele disse que não daria conta, ele não queria mais fazer aquilo, porque ele sabia que ele dava conta da internação, mas ele não conseguiria, no dizer dele, ainda encarar a tia dele, cujo filho ele havia tirado a vida. Então, foi um caso, assim, bastante emblemático e que serve também para a gente ver que uma prática restaurativa, ela não é passar a mão na cabeça de alguém que comete um ato contrário à lei, muito pelo contrário. Ela é uma prática que pode ser muito profunda, ela pode ser dolorosa, só que é uma dor que vai trazer resultados muito positivos. Dani, eu vou começar agora a te perguntar sobre as dúvidas dos colegas que eles estão colocando aí no chat. Okay. Eu pedi para fazer uma sequência aqui, estão me mandando aqui no Zap. Eu vou começar com a de Sandra Costa Cavalcante. Sandra perguntou aqui, eu vou até abrir aqui o microfone para você, Sandra, porque aí você pergunta direto, porque você colocou aqui, eu gostaria de saber se existem dados CP em relação ao sucesso da justiça restaurativa. Eu vou lembrar um pouquinho agora daquelas nossas regras, né? Que cada pergunta a gente fazê-la assim, no máximo 1 minuto, para poder a gente ter um bom andamento dos trabalhos, para poder a gente passar para outro colega, e assim sucessivamente. Então, Sandra, se você quiser, pode abrir seu microfone e perguntar direto aí, Sandra Costa Cavalcante. Você perguntou aqui, né? Gostaria de saber se existia dados? Uhum. Deixa eu ver a Sandra. A Sandra, sem querer, desativou o seu som. Sandra, você está conseguindo fazer sua pergunta? Então, vou fazer aqui a pergunta por ela.
Eu acho que agora foi, né? Agora foi, Sandra, vai. Agora foi. É porque você colocou aí CP, eu não sei. Eu acho que foi um erro de digitação, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Sandra Costa Cavalcante, eu sou assistente social, trabalho na promotoria de Jaboatão e trabalho com a questão da cidadania, na promotoria da cidadania, que tanto envolve criança e adolescente como idosos, tá certo? E aí, a minha pergunta para você, Daniel, vou chamar de você, né? Claro. Então, é o seguinte, achei muito interessante. Você já veio a Recife fazer alguma palestra sobre isso? Eu acho que sim, e eu participei, e eu achei a temática muito interessante, que é uma proposição bem diferente sobre a questão da justiça, e aí eu me interessei muito, e quando eu soube que ia haver uma palestra sua, eu tive logo interesse em participar. Então, o que é uma forma diferenciada de ver a justiça, com certeza, mas, assim, como é uma coisa muito pequena e fica difícil de você fazer um pouco do histórico, eu imagino a dificuldade da implementação de um projeto desse, onde todos os atores têm que comprar a ideia, né, participar efetivamente. Eu acho que aqui em Pernambuco seria interessante, mas para isso a gente teria que envolver todos os atores. E aí, como eu não trabalho diretamente na área criminal, aí eu trabalho mais nesses atendimentos onde existem a questão da cidadania, onde está mais desenvolvido. Mas eu acho interessante, que é uma coisa que eu sinto falta, que é justamente entender o processo. Eu faço muita questão dos laudos sociais. As promotoras com que eu trabalho me pedem muito isso, fazer uma leitura das relações sociais onde estão envolvidos essas crianças e esses adolescentes que a gente acompanha, principalmente com o conselho tutelar. E aí, como acho que a criminal a complexidade é bem maior, então aí eu queria saber de você assim, a minha pergunta vocês têm alguma estimativa de sucesso daquelas pessoas que vocês foram acompanhadas pela justiça restaurativa e tiveram que ganho? Tem algum percentual, alguma leitura nesse sentido, Dani? Não, Sandra, infelizmente a resposta que eu tenho para te dar é que nós não temos uma avaliação ainda pronta, metodologicamente organizada dos 3 programas. As 3 avaliações, os 3 instrumentos de avaliação dos 3 programas, eles estão em construção. Okay. E isso eu acho que é o grande desafio hoje nosso aqui em Belo Horizonte, e na minha percepção é o desafio mundial. Eu conheço poucos programas no mundo que têm instrumentos de avaliação, né? Tem vários, poucos com avaliações maravilhosas no Canadá, no Reino Unido, na Nova Zelândia, mas são esses que eu conheço, tá? Nós não temos muitos instrumentos de avaliação metodologicamente organizados. Nós estamos em fase de desenvolvimento de instrumentos de avaliação. Então, infelizmente, aqui a sua angústia é a minha, nós não temos isso de maneira concreta e oficial. O que eu posso te dizer é da minha experiência, do que eu ouço, dos relatos que eu colho. Que, sim, eles são processos que satisfazem muito vítimas, ofensores e comunidade, onde ocorrem, né, as pessoas que participam desses processos, mas eu não tenho como te dizer isso oficialmente. Então, a resposta é não tem um dado oficial de medida disso. O do CIA, por exemplo, nós estamos até chegando agora na questão de medir ou não a reinfracionalidade, porque o objetivo da JR não é diminuir a reincidência ou a reinfracionalidade, mas nós sabemos que de fato, concretamente, uma consequência de um processo bem conduzido. Então, esse é um dos índices que nós estamos agora começando a medir, mas eu ainda não tenho isso pronto para te dizer. Oi, Dani. Obrigado, Sandra. Oi, Dani. Vou acelerar um pouco aqui as perguntas. Aí estou vendo aqui, ó. A Alessandra Faria perguntou o seguinte: se o CEAF era o órgão responsável pela formação dos facilitadores. Sim. No MP, sim. No programa das escolas, tá? Que é o programa onde os facilitadores são formados nesse termo de cooperação técnica, e alguém aqui que perguntou qual é o documento que embasa o programa Nós. É um termo de cooperação técnica, tá? Que envolve
município pela Secretaria Municipal de Educação, Estado pela Secretaria Estadual de Educação, MP, TJ e o UFMG. A UFMG, ela foi a conteudista do curso que é dado nesse programa. O TJ e o MP, eles entram como formadores através de suas escolas institucionais. Então, no caso do MP, a formação dada para o programa JR nas escolas, que também forma o pessoal da SUASE, como eu falei, se dá através do CEAF. E no TJ, pela Escola Judicial Desembargadora Décio Fernandes, que é a escola, né, a escola de magistratura. Entendi. Eu vou abrir, Elcio, vou abrir a palavra aí para Elcio te perguntar aí. Elcio é outro grande entusiasta da Querido amigo, minha inspiração. Justiça Restaurativa aí, outro colega que tem trabalho formidável lá no Rio Grande do Sul. Elcio, estás aí? Eu vi que você fez uma pergunta aí, vou abrir a palavra para você formular direto aí para a Dani sua colocação, né, sua dúvida, para a gente escutar um pouquinho você também, né? Você é outro grande referência aí da Justiça Restaurativa. Tá bom, Fabiano. Primeiro, deixa eu te cumprimentar a ideia de vocês. Acho extremamente louvável isso, que nós podemos nos encontrar aqui nesse momento tão difícil. Dani, um prazer te ver, um prazer te ouvir de novo. E eu fiz o questionamento porque nós estamos num trabalho muito forte no Rio Grande do Sul, mas a importância da presença do promotor, a importância da presença do Ministério Público, ele é ainda muito significativo aqui para nós. Onde o promotor não se insere de uma maneira mais forte, os programas têm tido percalços, né? Então, essa é a grande dúvida do programa nosso, que ficou para mim. O gerenciamento dele, claro, tu colocas aí que existe um documento próprio, mas o gerenciamento e a participação efetiva do Ministério Público, como isso é feito e onde essa participação não é tão efetiva, se tem aí também o mesmo problema que nós temos, de certa forma, aqui. Tá. Bom, no próprio termo de cooperação técnica está previsto que o programa ele é gerido por um comitê gestor interinstitucional entre os signatários do termo de cooperação técnica. Então, deste comitê gestor fazem parte MP, TJ, Secretaria Municipal de Educação, Estadual de Educação e o FMG. Cada um com 2 integrantes. E esse comitê gestor ele é gerido pelo MP. Né, foi eleito um representante do MP, que é o colega Márcio Rogério, para ser o coordenador do comitê gestor. É um comitê gestor próprio desse programa, que tem esses membros, né, 10 membros, que são os membros oficiais, 2 de cada instituição, e que são geridos pelo MP, mas é uma gestão que ela tem um prazo, né, tem um mandato, então nem sempre ele vai ser gerido pelo MP, ele pode ser gerido por qualquer outro desses órgãos signatários do termo de cooperação técnica. Mas, Elcio, e eu partilho da sua percepção, eu acho que o promotor tem que se envolver sim, esse programa, ele nasceu muito, né, porque houve uma grande vontade, um grande impulso ministerial desde a comissão, onde ele foi gestado. Então, nós somos, sim, um órgão de acesso à justiça amplo como valor, né? Eu acredito que o MP é um órgão, sim, de transformação social, em que pese hoje essa frase sofrer tanta crítica dentro do MP, mas eu acredito que somos um órgão de transformação social. Então, é necessário esse envolvimento. Nós não somos donos do programa de jeito nenhum, mas eu acho que é importante que o MP se envolva, que ele avalize, que ele impulsione, que ele esteja de acordo, porque nós temos essa grande força de atuação. E eu acho que o nós, ele dá certo, e ele vem dando certo, porque ele tem o coração do MP envolvido nele. Nos demais lugares, eu não sei te dizer. Eu conheço o nós, aqui em Minas, que é de Belo Horizonte, e o MP está batendo com o seu coração dentro dele, e conheço outro também, que, salvo engano, se chama Laços, da colega Ana Gabriela, de três pontas, 3 corações, não, 3 pontas. Ai, gente, é 3 corações ou 3 pontas, desculpa, eu tô confusa aqui, o João talvez me ajude, me deu branco, mas também partiu do Ministério Público, que ele é um programa que é inspirado do nós, mas também nasceu do Ministério Público com o Ministério Público.
Deu outra queda de energia aí agora, eu acho. Mas eu ainda estou dentro da sala? Ah, tá, tudo normal, tudo normal. Desculpe. Dani, tem outra pergunta aí. Elcio, quer fazer mais alguma colocação? Não, tá ok. Agradeço muito aí a minha possibilidade de participar. É 3 o pontos. réu. A Gabriela é de 3 pontos, desculpe. Helder Cavalcante Mota faz uma pergunta aí, Dani. Helder, tá aí? Pode fazer a pergunta direto, se você quiser. Ok, pode me ouvir? Sim, Sim. estamos ouvindo. A pergunta também é no sentido da capacitação. Agradeço a oportunidade aí do Ministério Público estar trazendo a doutora Daniele, né, que sempre nos ensina muito. Nós queríamos saber o seguinte, em relação ao tempo de esses órgãos parceiros, né? O Ministério Público tem muito esse trabalho de encantar, de vender a ideia da justiça restaurativa e tal. E a gente fica com a questão da formação, ela já falou aí que no caso de Minas, parece que a Universidade Federal deu a formação desses facilitadores de justiça restaurativa. A gente queria saber o seguinte, quantas horas no trabalho da formação desse... Alguém passou a palavra do Helder. Não, acho que foi a Renata. Helder, você pode abrir seu microfone de novo aí para a gente escutar. Eu vou... Sim, o resumo é o seguinte, recursos para poder capacitar esses órgãos parceiros, né? Primeiro, o trabalho de encantamento e, segundo, nesse termo de cooperação técnica aí, quanto tempo a gente leva para formar um facilitador, que vocês têm levado, que a gente possa estimar, e uma equipe de facilitadores num órgão. Quantas pessoas em cada um desses órgãos para a gente começar a ter o trabalho? Tanto no caso das escolas, como no caso aí também do centro socioeducativo. Se esse tempo de formação é o mesmo, pode ser um pouco diferente, e também no caso aí, dentro do primeiro modelo aí, dentro da justiça socioeducativa. Se essa formação dos 3 é um pouco diferente, e quanto tempo, mais ou menos, que eu gastaria para formar um facilitador em cada um desses 3, e quantas pessoas eu posso falar que essa equipe, que esse órgão parceiro já está em condições de começar a trabalhar? Bom, sobre foram capacitações diferentes, tá? No programa da JR no CIA, a capacitação inicial, ela partiu do MP, porque ela se deu, como eu falei que nasceu lá na comissão a ideia do programa JR no CIA, e a comissão sempre foi coordenada pelo Ministério Público, essa capacitação inicial, ela se deu pelo Ministério Público. Então, quem tinha interesse em ser órgão parceiro foi capacitado pelo Ministério Público. Foram 40 horas de capacitação inicial. E mais depois, uma atividade que eu acho que foi supervisionada. E aí já foi supervisionada pelo próprio parceiro. Mas cada parceiro enviou alguns representantes para essa capacitação inicial. E depois, os parceiros foram buscando capacitações em outros lugares. Então, a UFMG capacitou seus próprios outros facilitadores também, além dos facilitadores iniciais. A PUC contratou outros capacitadores e cada um foi cuidando de ter o seu grupo próprio de facilitadores. Eu acho que basta você ter 1 ou 2 em cada instituição parceira, desde que ele queira se dedicar àquilo e receber casos. Por exemplo, na UFMG, me parece que o Ciranda, que é o núcleo de justiça restaurativa, é um projeto, né, que recebe os nossos casos, me parece que eles hoje têm 8 facilitadores, é o que mais tem. O Ciranda, como parceiro, é o que mais tem facilitadores. Outros têm 4, outros têm 6, tem um parceiro que tem 2 só facilitadores, isso depende do empenho do parceiro e de quantos casos ele pode receber. Esse parceiro que só tem 2 facilitadores, ele só recebe 1 caso por vez, então isso é limitante, né? Em relação às escolas,
a capacitação é dada por um grupo de formadores. Então, a primeira coisa desse programa nas escolas foi ter formadores cadastrados. Hoje, nós temos 27 formadores cadastrados. Esses formadores receberam cursos de formação e, às vezes, cursos que já haviam sido dados pelo próprio programa. E no programa Nós, a formação ela é de 32 horas. Foi a formação possível para o município e para o Estado, pois são eles que pagam os formadores. O Estado e o município contratam um desses 27 formadores para cada grupo de escolas. Cada escola envia 5 pessoas, envia 5 membros da sua comunidade escolar. Pode ser professor, qualquer pessoa. Mãe de aluno, porteiro, a pessoa que trabalha na limpeza, na cantina, um auxiliar técnico, qualquer pessoa daquela comunidade escolar. Cada escola envia 5 pessoas. E aí o município e o Estado é que pagam esse formador para esse curso de 32 horas inicial, mais as 36 horas de supervisão depois. Ô, Dani. Sim. Dani, pegando esse gancho aí, tem alunos que são formados como facilitadores? Quando a comunidade, a escola manda? Sim. O Estado teve alunos que enviou, o município não enviou, né? Com raras exceções, o Estado enviou mais alunos para serem formados nesse programa. Mas sim, não há nenhuma vedação. É possível também ter alunos como pessoas que vão ser as pessoas responsáveis por esse núcleo lá na escola. Legal. E por fim, no terceiro programa, Helder, que é o da SUASE, esse também recebe 40 horas de formação, porque especificamente na SUASE, quem forma são os formadores do MP e do TJ. E nós combinamos entre nós, Ministério Público e TJ, que nós estenderíamos o curso para 40 horas. Então, o curso que nas escolas é dado em 32 horas, nós combinamos, MP e TJ, de estendê-los em nossas escolas institucionais para 40 horas iniciais de formação. Eu estou vendo aqui nosso grande promotor, coordenador da Infância e Juventude aqui, Luiz Guilherme Lapenda, prestigiando aqui nosso encontro. O promotor de justiça, coordenador do CAOP da Infância e Juventude. Guilherme, queria abrir a palavra para você aí, explorar um pouquinho nossa colega Dani, sobre a gente trazer para Pernambuco esses 3 projetos. Tudo bom, Dani? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Tá, estamos ouvindo, sim. Pronto, tudo bom? A última vez que nos encontramos foi em Brasília, na Copage, foi bom, encontro bom. Você estava vindo para cá e eu estava indo para Brasília. A gente se encontrou lá na Copage. Foi. Bom, o centro integrado aqui da gente é muito similar ao de vocês de BH. Só na parte da coletiva informal, que vocês lá, salvo engano, o Márcio me disse que vocês fazem em conjunto com a defensoria. Não tem aquela conversa, adolescente foi apreendido, não tem a conversa prévia com o promotor para audição, faz tudo em conjunto. Isso está até discutindo isso na Copage com relação à constitucionalidade. Mas o que é que ocorre com relação à remissão? Então, nós aqui em Recife, quando a gente concede a remissão simples, e o processo vai para o juiz homologar, ele é automaticamente extinto. Quando eu vim acumular a função de professor coordenador, estou aqui na promotoria. Eu tenho 2 varas, atuo com 2 varas, que foi bem claro, e foi um pedido meu que eu concedi a remissão e pedi a inclusão daquele caso na justiça restaurativa. Já na outra vara, o juiz veio conversar comigo, aí começou agora a pandemia. Era justamente, a gente concedendo a remissão simples e homologando, o processo seria automaticamente extinto a nível de controle do tribunal. Então, ficaria, digamos assim, estatisticamente falando, ou inviável o acompanhamento dessa prática quando ela retornasse para o sistema de justiça. Como é que vocês atuam em Minas?
Então, aqui, como eu falei antes, eu não sei se foi um momento que cortou, mas em termos ideais, a gente não arquiva, a gente não concede a remissão exclusiva antes do resultado daquela prática restaurativa. A gente espera concluir exatamente para não perder o controle daquilo. Porque, né, com 8 mil processos, 10 mil ao ano, pode ser que isso se perca depois de arquivado. Então, nós preferimos não conceder, por mais que seja um ato, né, considerado de menor potencial ofensivo, embora eu deteste essa expressão, mas enfim, né, legalmente é que se aplica, e que o adolescente não tenha nada em sua CAI, nós preferimos não conceder a remissão. Nós suspendemos, enviamos para a JR e só resolvemos o que vai acontecer depois de finalizada aquela prática restaurativa. Então, vocês não, se começa o procedimento, vocês recebem na promotoria, distribuem, digamos assim, com um PA pelo CNMP, e vocês encaminham para a restaurativa. Mas não é no nosso caso, não é no MP, né? A gente já recebe na audiência. Mas é isso, seria isso. Aí a gente suspende e deixa suspenso aquilo enquanto está com o parceiro para a execução daquela prática. Tá, ok. Obrigado. Nada. Dani, continuando um pouquinho aqui com as eu queria pedir aí para fechar o microfone, o pessoal aí está com o microfone aberto. Siga aquelas orientações iniciais que receberam até por e-mail, né? Quem tiver com o microfone aberto, fechar aí, pessoal, lembrar de fechar o microfone para não ter essas interferências, né? Eu não sei quem está lá na PJ Cupira, né? Colocou aqui como uma dúvida da Promotoria de Justiça Cupira, não sei se foi Fábio, se foi Ângela, mas eu queria abrir a palavra aí para fazer a pergunta direta, que era, eu acredito que Fábio está lá, né, na promotoria, não sei, mas entrou aí como PJ Cupira e colocou a pergunta aqui, se quiser fazer direto, o promotor de justiça lá é Fábio, o servidor é Ângela, não sei quem que entrou pelo e-mail da promotoria. Boa tarde, estão me ouvindo? Oi, Fábio, seja bem-vindo, amigo. Olá, obrigado, quero parabenizar demais a exposição, de forma clara, simples, conheço alguns trabalhos da expositora, parabéns, um entusiasta de justiça restaurativa no Brasil. A minha pergunta, ela está relacionada ao pós-círculo. Como é que faz o acompanhamento do adolescente que pratica o ato infracional depois do acordo restaurativo, principalmente em relação àquela rede de apoio para a inserção dele no mercado de trabalho, no curso profissionalizante? Como é que isso é feito lá em Belo Horizonte? Obrigado e parabéns. Então, Fábio, esse é um outro desafio nosso, porque tem promotores que, ao receberem esse relatório do círculo, pedem para aguardar o pós-círculo, antes de decidirem, né, o que vão fazer, no caso de ser ainda na fase pré-procedimental. Outros já decidem o que vão fazer. Mas os parceiros, eu acho muito importante isso, porque os parceiros, nesse relatório do círculo, eles também sugerem algumas medidas protetivas que podem ser aplicadas ao adolescente, ainda que se conceda uma remissão exclusiva. Então, é muito importante, eu acho, o papel aí do judiciário ao receber de volta isso, porque o MP, ao ter acesso àquilo, ele também pode pedir que sejam aplicadas algumas medidas protetivas. E, sim, quem faz o acompanhamento no pós-círculo continua sendo o mesmo parceiro que fez a prática, que conduziu o círculo. Eu não sei se era essa a sua dúvida, se eu entendi bem o que você estava querendo saber. Era isso? Era isso. Então, fica a cargo do judiciário, então, monitorar e acompanhar o acompanhamento do projeto, do plano feito para esse adolescente. Sim, o pós-círculo ele vai ser realizado pelo parceiro. Mas o judiciário, ele pode, ao receber esse relatório, por exemplo, ele pode, vamos supor que tenha sido pensado, tenha surgido esse pedido no círculo da necessidade de um tratamento psicológico.
e que a rede de saúde pública não tenha participado desse ciclo, ou não tenha se comprometido com esse tratamento. O judiciário pode aplicar essa protetiva. E aí vai caber a ele, né, controlar essa execução, se isso já não veio acordado no plano restaurativo. Mas isso é muito importante. Isso que você está falando é um grande desafio, e os parceiros, sempre nas reuniões que nós fazemos de revisão dos fluxos, eles pedem isso, a nossa atenção ao ler os relatórios, porque muitas vezes o parceiro sugere isso no relatório. E ele diz que surgiu esse pedido no círculo, e não foi possível atender, porque não havia naquele círculo nenhum parceiro que pudesse executar, atender aquele pedido e aquela necessidade. Muito obrigado, estou satisfeito. Valeu. Estou vendo aqui que Gabriela Lusquinhos, promotora da área infracional da capital do Rio de Janeiro, está aí. Gabriela, se você quiser dar uma palavra, perguntar um pouco a Dani aí, pode falar. Queria aproveitar para registrar o grande trabalho de Ana de Masi lá, né, no CMA. Conheci o CMA lá no Rio, minha amiga Ana de Masi tem um trabalho espetacular lá, e acredito que vocês poderiam, eu conheci de perto lá, né, o trabalho do CMA, faz um trabalho de mediação lá incrível. Se você quiser dar uma palavra, não sei se você está me escutando agora. Estou ouvindo. Então, tá ouvindo, eu só consegui entrar agora. Eu vi você falando. Se quiser falar um pouco também da experiência lá do CMA, vai acrescentar bastante. Eu ia até pedir, se puder abrir do Wesley. Wesley é o psicólogo e facilitador que caminha sempre comigo. Todas as vezes que eu vou para a unidade, é o Wesley que vai comigo. Desde 2018, ele está aqui também ouvindo. E ele pode abrir. Ele mesmo pode abrir. Wesley. Pode entrar, Wesley. Fica à vontade, Wesley. Entra aí. Então, Daniele, nós quase nos encontramos na viagem lá que vocês fizeram para os Estados Unidos. Eu acabei, em cima da hora, eu não pude ir por conta do meu filho. Hoje eu estava envolvida com audiências também, que a gente está fazendo audiência por videoconferência. Eu tive que entrar, me organizei para não entrar na audiência hoje, mas tive que entrar. Então, eu comecei a ouvir a parte que você já estava nas perguntas. E Wesley, a gente caminha juntos aí, né? A Ana de Masi, maravilhosa, ela super apoia a área infracional aqui na capital. A gente encaminha muitos casos para o CMA. A partir da oitiva informal, são muitos casos de violência em escola, situação de violência familiar, conflito entre vizinhos, enfim. Nós, assim, somos os campeões de encaminhamento, derivação para o CMA aqui no Rio. E começamos em 2000 me corrige, tá, Evelyn, mas, salvo engano, em 2018, a gente começou a ir nas unidades para ouvir, na verdade, com um objetivo não de fiscalização, não seguir a inspeção do CNMP, mas com um outro olhar, né? Entendendo que quando vamos numa inspeção, aquele pouco tempo que passamos ali é muito pouco para a gente entender esse ser vivo que é uma unidade socioeducativa, né? E então, a gente entendeu que tínhamos que ouvir os seres vivos que ali trabalham, que ali atuam, e os adolescentes, que é o nosso, né, nosso objetivo, né, quem a gente quer alcançar. E com isso a gente começou ouvindo os agentes, foi realmente algo surpreendente, porque os agentes entenderam que uma promotora estava indo ali para ouvir as suas demandas, é algo que foi muito bom, né? Abriu um canal, uma ponte que antes não existia, com equipes técnicas, com direção, e agora a gente retomou isso nesse tempo aí de coronavírus, né? Esse tempo de suspensão de visitas, a gente entendeu que deveria retomar esse trabalho. Então, o Wesley acompanhou todo esse momento hoje que você está aí compartilhando a tua experiência, que depois eu vou mandar o WhatsApp, vou querer saber de tudo para a gente tentar, porque quando a gente tem algo que está dando certo em um lugar, a gente não precisa inventar, a gente tem que compartilhar, né? Então, eu vou passar para o Wesley, para você poder trazer essa questão que eu coloquei aqui, que era uma dúvida que você trouxe para mim, do que você ouviu da Daniele. Bem, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Wesley, pode falar.
Foi um prazer participar dessa explanação, muito boa a sua explanação. Eu fiquei com uma dúvida muito específica, quando você fala lá, se não me engano, é do CIA, e você fala que dentro do CIA existe a derivação. Essa derivação, ela acontece para algumas instituições, você falou que anteriormente eram 5 e passaram a ser 7 instituições. Dentro dessas instituições, você me disse que algumas são públicas e outras são ONGs. Minha pergunta é muito pontual. Qual é o tipo de convênio, que tipo de acordo existe e como é que isso acontece, assim, essa demanda para essas instituições e que contrapartida também existe do poder público para essas instituições? O instrumento, ele foi um protocolo de cooperação interinstitucional. Quanto às instituições, das 7, são 6 universidades, públicas, só o FMG, as outras são particulares, né? Nós temos a PUC e com a especialidade, assim, uma coisa muito especial, que a PUC que participa não é pelo direito, é pela PUC Psicologia. Então, isso para mim foi muito simbólico do quanto multidisciplinar é o movimento de JR. Ela participa pelo núcleo de JR que fica dentro da Faculdade de Psicologia, não fica dentro da Faculdade de Direito. Nas outras 5 universidades, que são 6 com a PUC, nas outras 5 universidades, o núcleo de JR, ele é um projeto da Faculdade de Direito. Mas são 5, respondendo a sua dúvida, são 6 universidades e uma ONG que tem como objeto a defesa de direitos da criança e do adolescente, que é a Fundação Zilá Expósito. A contrapartida, o que nós fazemos é capacitar. Então, houve aquela capacitação inicial que eu falei que se deu no Ministério Público, e a próxima capacitação, ela vai se dar no TJ, porque os parceiros começaram a narrar que eles estavam ficando com poucos facilitadores para atender aos casos. Então, o TJ será responsável pela próxima formação de facilitadores desses parceiros. Eles recebem os casos conforme a disponibilidade deles. Então, a UFMG, vou te dar um exemplo concreto, a UFMG diz, eu tenho capacidade de atender 4 casos simultaneamente. A UNA fala, eu tenho capacidade de atender 4 ou 5 casos, eu acho que a UNA são 5 casos simultaneamente. E aí existe uma tabelinha, por esse órgão do TJ que controla, né, para onde vai cada processo, e ele vai encaminhando para quem tem a vaga naquele momento. Pode acontecer de surgir uma fila de espera. Salvo engano, do final para o começo do ano, nós estávamos com uma fila de espera. Mas, em regra, isso não acontece. Em regra, nós conseguimos fazer a derivação de todos os casos que aparecem, que não são muitos, né? Nós podemos achar que são muitos, mas nem sempre é identificado por todos os atores ali o potencial restaurativo. Dani, a gente tem mais 15 minutos aí para vamos dizer, não entrar noite adentro, né? Para a gente bater 2 horas aí, mais ou menos. Eu vou tentar aqui, estou vendo aqui as perguntas que tem, vou tentar fazer algumas, mas ainda vou passar a palavra para o pessoal fazer mais algumas. O evento está sendo gravado, pessoal, algumas perguntas. Vai ser disponibilizado depois, né, se a nossa apresentadora permitir. Sim, E a gente disponibiliza. E eu mando também os contatos da Dani para todo mundo. Eu peço o pessoal da escola que está com os e-mails cadastrados de vocês, vai ser enviado certificado, e aí manda o e-mail da Dani também para vocês tirarem mais dúvidas. Se você quiser, Fabiano, a escola está autorizada a transformar aquela apresentação em PDF e enviar. Enviar, pronto. E ali está com o contato. Pronto, ótimo. Eu vi que a colega Maria Conceição, né, Hollenberg, aí do MP de Sergipe, pediu para falar. Conceição, você está aí ainda? Oi, Fabiano, estou por aqui ainda. Oi, tudo bom? Tudo bom, querido. Daniele, parabéns mais uma vez, você e Fabiano, né?
Eu acho que foi uma ideia muito boa, né? Quebrando, a gente está sendo assolado de tantas coisas novas, né? Inovadoras e de adequações. É tão bom a gente falar junto de um assunto que é, digamos assim, muito que emociona a gente e que interessa, e que desperta esse lado mais humanizado, né, de todo o sistema de justiça. Eu tenho algumas dúvidas, Daniele. Nós formamos aqui em Sergipe, no Ministério Público, a COAPAZ, que é a Coordenação de Autocomposição e Promoção de Paz do Ministério Público, é baseada naquelas resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. E tivemos uma formação muito boa, inicial, um primeiro ano só de formação, começamos com o CMA, né, Dimase fez uma parceria muito boa conosco, deu o curso completo, e depois fizemos a formação de mediação TJ daqui, de Sergipe, o TJ, o Tribunal de Justiça, certo? E começamos a trabalhar nos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, infância, idoso, e algumas situações de vulnerabilidade que eram avistadas em outros procedimentos. E temos caminhado. Evidentemente, começamos isso ano passado, no início do ano passado. Esse ano interrompeu muitas mediações, nós estamos tentando fazer um retorno. Fizemos um círculo de paz, não é, a semana passada, entre os integrantes, eu participei também, para ver se a gente tem condições de ofertar, porque também houve uma formação desse círculo de paz com a Isabel, na Bahia, que vocês devem conhecer. É uma pessoa maravilhosa. Honra a existência dela no mundo. É verdade, né? Mas o meu sonho real, quando eu assumi a coordenação, é trabalhar com a JR. Esse sempre foi a minha maior inclinação, é motivo do meu trabalho de mestrado também. Veja, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque apesar de eu ter participado do protocolo, né, que reuniu uma cooperação institucional grande, TJ, universidades, delegacias dos grupos vulneráveis, Ministério Público, Defensoria, e o nosso juizado infracional já está fazendo, né, já aplicando a JR, há uma série de problemas, só com calma para discorrer. O maior deles, a meu sentir, é que não há uma equipe técnica destinada somente a isso. Eles cumulam funções. Isso já dificulta bastante, né, essa tramitação. E eu estou, né, nessa disposição, depois desse um ano, né, de treino com a COAPAZ, de entrar também na vara infracional, em acordos em termos de cooperação com o juiz e o Ministério Público local, e ainda não encontrei a melhor fórmula de fazê-lo. Talvez essa cooperação, aí podem perguntar, mas essa cooperação interinstitucional já existe. Existe no termo, né? Mas efetivamente a universidade participa, mas há uma certa dissintonia, não há uma sincronização. Então, eu gostaria de lhe ouvir, né? O que você pode me orientar, realmente, como orientação? O que fazer nesse momento que nós estamos? Pode me chamar de Cessa Figueiredo, como todo mundo me chama. Então, Cessa. É verdade. Então, Cessa, que prazer, e saber que nós temos em comum a gratidão a Isabel Lima, que é uma pessoa realmente a quem eu agradeço por ter também ampliado o meu horizonte de justiça restaurativa. A Isabel é uma pessoa muito querida, que eu admiro demais. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu não tenho uma resposta pronta. Eu não sei se existe um melhor, né? Eu acho que cada um deve olhar a sua situação. Não é fácil manter parcerias, e aí eu partilho, entendo essa sua angústia e partilho disso. Eu acho que a gente tem que cuidar todos os dias. Nós temos que cuidar dos parceiros, trazer os parceiros, saber o que está acontecendo com aquele parceiro, o que poderia ser melhor para ele, o que o impede de cumprir o fluxo, o que o impede de receber o caso, o que poderia ser diferente. Construir junto, eu acho que esse construir junto e estar em constante contato e cuidado com e para o parceiro é fundamental. Eu acredito nessas parcerias, mas isso não quer dizer que nós também não tenhamos problemas com os parceiros. Volta e meia, como eu disse, esse fluxo ele é furado, e aí a gente tem que rever, é diário, né? É cuidado mesmo, é regar, é ir ali e ver o que está acontecendo, o que está acontecendo com esse parceiro.
E atento a isso agora, exatamente agora, na mudança do ano, antes da pandemia, o TJ havia resolvido, e parece que vai colocar em prática, o fato de ter ele mesmo técnicos que vão, operadores de justiça restaurativa dentro do CIA. Até agora não tem, tá? Nós temos só os 7 parceiros. Mas o TJ, atento a isso, disse, olha, eu acho que só os parceiros não vão dar conta da nossa demanda. Então, existe uma ideia de que o TJ agora tenha técnicos próprios, facilitadores, que vão trabalhar com exclusividade, conduzindo práticas restaurativas dentro do CIA. Isso ainda não está em operação, isso é uma ideia que o TJ teve e foi muito amparado pela querida doutora Hilda Porto, que é coordenadora desse grupo de trabalho de justiça restaurativa do TJ de Minas aqui, e pela doutora Risa Neri, que é a juíza titular do CIA. Então, no fundo, é necessário esse envolvimento das pessoas, né? A gente fala, o que a gente quer é a institucionalização, ok, mas a instituição é uma abstração. Isso. Né? Ela é uma abstração. Instituição somos nós, não é? Se nós não dermos esse passo, não sai. Se nós não nos envolvemos, e aquilo que o Elcio falou ressoa muito em mim, tem que ter esse envolvimento pessoal. Eu acho que é um cuidado pessoal também. A gente não pode sempre usar como desculpa a instituição não tem. Nós somos, né? Nós somos o sistema. Então, é isso, assim. Eu não sei se eu posso te ajudar muito. Não, sim, ajudou. É porque... Ajudou, sim, Daniela, porque, na verdade, isso acho que serve para todos nós não podemos esperar que haja uma estrutura devidamente organizada e ofertada a ninguém para começar esse processo. Nós somos, digamos assim, pioneiros, realmente é um desafio, né? É preciso estar envolvido e amar essa temática para poder a gente vencer as dificuldades, né? Mas eu depois converso melhor com você, até para dar a possibilidade de outros. Obrigadão, viu? Pessoal, como a gente está bem adiantado aí na hora, né? Eu vou fazer algumas perguntas, ler as perguntas aqui de alguns colegas, né? Pedir até desculpa, porque realmente não vai dar para abrir palavra para todo mundo, porque senão a gente vai avançar. Mas, assim, a Alessandra Faria tinha perguntado aqui bastante tempo, né? E acabou que eu vi só depois. Mas, Dani, ela perguntou aqui, os facilitadores ficam fixos em cada local ou esses facilitadores mudam, né? Assim, eu acho que tanto para o nós quanto para o nós. Não sei. O do CIA, eles são dessas instituições parceiras. Do nós, ficam em cada escola. Do nós, ficam em cada unidade. Mas o nós, ele tem uma especificidade, porque alguns facilitadores que trabalham em algumas unidades, eles facilitam círculos em outras unidades também. E no nós, que é o das escolas, a própria Secretaria Municipal de Educação, ela tem já mais desenvolvido que o Estado um núcleo central e que tem pessoas também que são formadas em justiça restaurativa e facilitação de círculos. Então, esse próprio núcleo central pode ceder os facilitadores no caso de uma escola necessitada. Pronto, ótimo. Silvia Canela também está participando. Não sei se você quer dar uma palavra aí, Silvia, rapidinho, mas um minutinho só. Também vi agora que você há bastante tempo tinha pedido para falar aqui. Se você quiser dar uma palavra aí de 1 minuto, está aberta a palavra aí, Silvia. E a Alessandra, se não ficou satisfeita com a resposta, quiser perguntar mais, a gente faria essas 2 últimas aberturas de palavra para a gente poder encerrar. Silvia, você está aí ainda, Silvia? Ela tinha colocado aqui no... Silvia Canelli, lá do Amapá, do MP do Amapá. Eu quero registrar o trabalho maravilhoso que é feito pela Silvia no Ministério Público do Amapá, Macapá. Na verdade, não é em Macapá, mas é numa outra comarca, eu esqueci o nome. É um trabalho maravilhoso.
da nossa colega Silvia, e eu registro aqui a minha grande admiração por ela, que é inspiradora desse movimento restaurativo em todo o Ministério Público brasileiro. Obrigada, Silvia, pela sua inspiração sempre. Dani, pois a gente já está bem adiantado, né? Agora vai completar 2 horas exatamente que a gente está aqui. Eu vou falar um pouco agora, assim, fazer um arremate aqui sobre algumas conclusões que eu tirei de todo o debate que a gente fez aqui. Não sei se, acredito que muitos vão concordar. Eu acho que é vez e hora da justiça restaurativa, ficando mais do que comprovado com experiência sua, experiência lá do Rio de Janeiro, algumas experiências soltas no Brasil, que a gente pode fazer a derivação nos atos fracionais, pode fazer essa derivação e colher bons frutos dessa derivação, né? Saber que eu acho que isso é uma conclusão, né, que há trabalho sendo feito no Brasil com essa derivação, e essa derivação dá respostas para o sistema tradicional de justiça e dá respostas sociais importantes, porque você envolve a comunidade, envolve as pessoas que estão em torno do conflito para assumir responsabilidades. Isso é o mais importante, que as pessoas se empoderem e comecem a assumir responsabilidade. Então, eu acho que isso é uma conclusão. É uma realidade que é possível a gente replicar no Brasil. Ou seja, a justiça restaurativa caminhando lá na infância e juventude, ao lado da justiça tradicional, a gente podendo fazer essa derivação. E outra realidade que você nos apresentou também, e eu acho que é possível a gente replicar também, é a importância de trabalhar em rede com a prefeitura, Estado, e implementar a JR na educação municipal, estadual, para que também esse empoderamento da JR ocorra lá de forma, vamos dizer, preventiva, pedagógica, e se espraie também na comunidade. A gente sabe que a educação é um elemento de multiplicação. Eu lembro que há 20, 30 anos atrás, as escolas foram fundamentais para que os pais da zona rural aprendessem que eles tinham que escovar os dentes. Uhum. Foram as crianças que ensinaram aos pais desse país, das comunidades mais humildes, que eles tinham que escovar os dentes todos os dias, e que a escova de dente não era para ser compartilhada. Isso foi ensinado na escola para as crianças, que ensinaram para os pais em casa. Uhum. Então, assim, foi um movimento, né? Então, assim, eu acredito muito que essas duas experiências aí a gente possa replicar no Brasil. Então, assim, isso foi a conclusão, acho, dessa nossa conversa aqui. Então, eu queria agradecer demais a sua ter compartilhado esse trabalho aí realizado em BH, né? Queria não deixar a oportunidade de mandar um abraço para a Ana de Masi, viu, colega do Rio de Janeiro aí, e também para o Humberto Dalla, meu orientador de mestrado também, mandar um abraço para ele, aproveita e mandar um abraço para ele. E, feitas essas conclusões aí, vou fazer mais um convite já, dizer que daqui a 14 dias, dia 25 de maio, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui com o Núpia, Escola do Ministério Público, convidam com Juliana Lossi. Juliana Lossi, querida amiga da FGV, expert em ODR, em Online Dispute Resolution. Então, nada mais apropriado para a pandemia do que a gente se apropriar de todas as técnicas de resolução consensual do conflito através dos métodos eletrônicos, né? Então, assim, a Juliana Lossi, a gente está trabalhando com o caso, mas ela talvez traga para a gente a experiência dela na recuperação judicial da OI, os casos que foram resolvidos de modo com conferências, com soluções consensuais, de modo utilizando essas técnicas online. Então, agradecer demais, Dani, mais uma vez, muito obrigado por ter compartilhado, e passar a palavra para você dar uma mensagem final aí para todos nós,
e já aproveito para me despedir de todos. Forte abraço. Um abraço para a Rosinha Atanásio aí da Bahia. Um abraço para Eduardo. Um abraço para todos aí. Bom, foi um grande prazer. Todas as vezes que eu falo sobre o JR, para mim isso é realmente uma bênção, porque não é só a minha missão profissional, eu falo que também é uma missão de vida, né? Eu me considero abençoada por ter na minha profissão também a minha missão de vida pessoal. Então é um grande prazer falar sobre isso, eu realmente acredito na JR, e eu queria deixar registrado aqui o que o professor Howard Zehr fala hoje, né, já na sua última edição de Trocando as Lentes, que a justiça restaurativa talvez seja sim, uma forma de vida. Então, nós saímos de algo menorzinho para chegar em algo tão amplo quanto uma forma de vida. E eu acho que essa forma de vida realmente chegou agora, né, com essa grave crise que a humanidade está passando, como uma oportunidade de enxergar que existe essa nova forma de vida. Agradeço essa oportunidade e quero deixar aqui registrada minha gratidão a todos os colegas do MP Restaurativo que estiveram aqui, aos colegas da MP de Minas, Vidiversos, Miralda, querida, Luciana estava aqui também, o Elcio, queridíssimo do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul eu acho que é sim, né, o timão desse movimento no Brasil, Silvia, Gabriela, diversos colegas aqui do Brasil inteiro que estão movimentando o Ministério Público Restaurativo. Eu acredito que essa visão restaurativa de justiça é a que mais se coaduna com a nossa missão constitucional, e por isso eu sou tão fã do Ministério Público Brasileiro com a justiça restaurativa. Obrigada, Fabiano, um grande abraço em você. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal, e até daqui a 2 semanas, aqueles que quiserem participar conosco de novo desse espaço aqui com Juliana Loss e ODR. Abraço. E se cuidem todos, fiquem em casa. Abraço.